Senhores, a missão que o Fábio me passou foi falar para vocês sobre solucionando conflitos numa equipe de ministério. E minha proposta para vocês nessa manhã é que a gente gaste nosso tempo da seguinte maneira, tal como está providenciado aqui. O primeiro deles é um estudo de casos. Vamos avaliar alguns conflitos que ocorreram dentro de equipes ministeriais, dentro das Escrituras. Segundo lugar, vamos fazer algumas reflexões em função desses casos que nós estamos vendo. Terceiro lugar, vamos colher as verdades que a gente aprende nesse texto sobre essas crises dentro de uma equipe. E quarto lugar, apresentar para vocês alguns princípios de solução. Então vamos lá, um estudo de casos. Eu tenho que fazer a minha meia-culpa aqui. Eu preparei 22 páginas para entregar para cada um de vocês, para cada grupo de 3, e troquei de pasta e deixei lá dentro. Então nós vamos ter que fazer isso aqui na unha. Meu objetivo é a gente se dividir em grupos de 3 pessoas, então eu designo a passagem que você vai trabalhar para responder essas perguntas aqui. Qual o contexto? Qual o caso que está acontecendo? Segundo, eles são uma equipe? Se são uma equipe, qual é a missão? Terceiro, qual o problema ou crise que está acontecendo ali? Quarto, houve alguma ação divina, qual foi? E, por fim, verdade, lição ou princípio que você pode tirar dessa história. Então vamos lá. Formar um grupo de 3, deixa eu passar as passagens em que vocês vão estudar. Acha mais um, por favor, grupo de 3. Vocês 3. Alguém anota, por favor. Gênesis 1, 26 a 28, 3, 5 a 6 e 12 e 16. Gênesis 1, 26 a 28, 3, 5 a 6 e 12 a 16. 3. Hein? Porque eu sou professor. Alguma dúvida sobre isso? Nós já vamos ter problema de relacionamento aqui na equipe. Vocês ficam com Gênesis 37, de 1 a 20. Vocês ficam com números 11, 24 a 30. Gênesis 1, 26 a 28, 3, 5 a 6, 12 e 16. 12, versículo 12, versículo 16. Vocês, números... Não, já fica... Números 12, 1 a 16. Vocês lá. Números 13, 1 a 3. 17 a 33. E 14, 1 a 12. 13, 1 a 3, 17 a 33 e 14, 1 a 12. Vocês ficam com Josué 7. Vocês 3? Você. 1 Samuel 10, 1, 13, 8 a 14 e o capítulo 15. Vocês 3. Marcos 9, 33 a 34 e Lucas 22, 24. Gálatas 2, 11 a 14. Atos 13, 13, 15, 36 a 41 e 2 Timóteo 4, 11. Anotou? Gente, isso aqui era a Igreja Batista Universitária, Orlando Mobral, rápido. Atos 13, 13, 15, 36 a 41, 2 Timóteo 4, 11. Próximo. Vocês aqui. Gálatas 2, 11 a 14. Não, desculpe. Filipenses 4, 2 a 3 e 2, 1 a 3. 4, 2 a 3 e 2, 1 a 3. Vocês. Anotem. Gênesis 1, 26 a 28. Capítulo 3, 5 a 6. Versículos 12 e 16 também. Gênesis 37, 1 a 20. Tem algum grupo aqui? Números 11, 24 a 30.
Números 12, 1 a 16. Números 13, 1 a 3. 17 a 33. E 14, 1 a 12. Josué, capítulo 7. Anotaram? Números 13, 1 a 3, 17 a 33 e 14, 1 a 12. 1 Samuel 10, 1. 13, 8 a 14 e capítulo 15. Marcos 9, 33 a 34, Lucas 22, 24. Vocês três. Gálatas 2, 11 a 14. Vocês três. Atos 13, 13. 15, 36 a 41. E 2 Timóteo 4, 11. Ok? 2 Timóteo 4, 11. E por fim vocês, Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3. E capítulo 2, 1 a 3. Gênesis 1, 26 a 28. 3, 5 a 6, 12 e 16. Hein? Pode. Senhores, volto minha carga com vocês. Cada um de vocês, na verdade nós temos 2 grupos para cada uma dessas 11 passagens. Senhores, por favor, prestem atenção. Cada um dessas 11 passagens está abordando um caso. Tenham bem na mente de vocês qual é o caso. Respondam a pergunta. Se tratava de uma questão de equipe. Terceiro, qual foi o problema ou crise? Quarto, qual são a ação divina? Se houve. E quinto, que verdade, princípio ou lição a gente pode tirar disso? Vocês têm 20 minutos para trabalhar nisso agora. Vamos lá, vamos trabalhar de uma outra maneira agora, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Ao se debruçarem sobre essas 11 passagens, a minha expectativa é que vocês tenham subsídios, pelo menos localizados, sobre a maneira como nós devemos pensar esse assunto. Então eu apresentei para vocês 11 fatos relativo ao conflito dentro de uma equipe, para vocês pensarem e a partir disso a gente construir o nosso argumento aqui. Eu vou usar o Bruno para nos ajudar aqui. Se você conhece a minha letra cursiva, você vai entender por que do Bruno, porque senão vocês não iam entender nada. A minha pergunta para você é o seguinte: vocês em equipe conseguiram somar alguma verdade sobre essa questão de conflito na Bíblia? O que foi? Falem. A gente está na passagem de Números, para falar. Por favor. E tem um problema lá com o povo reclamando a Moisés sobrecarregado, reclama com Deus e pede ajuda. E Deus fala que vai capacitar pelo Espírito e repousar sobre Moisés. Vai ser também passado para esses 70 para que eles o ajudem. Só que surge um problema. Quando esses 70 recebem Espírito, eles profetizam. Mas tem 2 que não estão lá com o grupo todo e estão separados. E alguém acha ruim que esses 2 estejam profetizando separadamente. E Naum diz para Moisés para ir lá e falar para esses ficarem quietos. E aí... Não, desculpa. O Josué, não. Confundiu com o pai. Confundiu com o pai. E aí Moisés fala que não, vocês estão com ciúmes por causa de mim. E Moisés nos repreendeu por isso, porque eles estavam profetizando. Isso, digamos, tem um paralelo ao Antigo Testamento. Jesus, alguém vai reclamar com Jesus que tinha um demoninhar, pessoas expulsando demônios e tal.
e Jesus fala que quem não é contra nós é nosso favor. Então, o problema que aparece aí é esse problema, eventualmente, de julgar pessoas que, eventualmente, estão cumprindo uma missão e você se arvora em juízo do que aquela pessoa está fazendo e resolve recriminar e tal. Então, tem um problema desse mundo, de divisão da equipe, provavelmente por causa disso. E o que você extrai em termos de verdade sobre o problema da Bíblia? Verdade, não sei, ser cauteloso nessa avaliação. Se tem pessoas que estão cumprindo a vontade de Deus, esse deve ser o fator. Talvez eu pudesse sintetizar assim, como verdade, em vez de cuidado que a gente tem tomado, aplicação, pensaria o seguinte: existem pessoas que estão numa posição de liderança, ainda que você não veja isso. Pode ser isso? Não sei como é que você quer escrever isso, fica à vontade. Mais alguma outra verdade? Mas outra verdade que você identifica? Fale. Com base na história de Filipenses, onde Evoque e Síndique, elas são duas pessoas que estão nessa igreja e elas têm um entendimento. E Paulo, através da carta, fala para elas buscarem ter a mesma mente, elas se reconciliarem. A gente conversou aqui, a gente pensou em duas verdades, ou uma verdade ao princípio. A primeira é: não é bom que irmãos fiquem em desentendimento. Paulo fala para elas buscarem a paz, buscarem esse alinhamento. E também o princípio da humildade e amor para a resolução de conflitos em busca da verdade. Então, qual é a primeira? A primeira seria: não é bom que irmãos fiquem em desentendimento, então é bom que isso seja resolvido. Ok, vamos seguir com essa aqui por enquanto. Tá? Acho que a outra eu encaixo em outro lugar. Você entendeu? Não é bom os irmãos viverem em desentendimento. Mais alguma verdade que você destaca? Existem visões divergentes numa equipe. Existem visões diferentes numa equipe. É uma verdade. Só um minutinho. Tem que seguir uma ordem aqui. Ou melhor dizendo, podem existir visões diferentes numa equipe. O nosso foi o texto de Josué 7, e a gente extraiu a verdade que enquanto tiver pecado encoberto no grupo, ele não atingiu a missão. Podem existir visões diferentes numa equipe. Só um minutinho. Eu talvez colocasse isso da seguinte maneira: o pecado de um indivíduo pode afetar o desempenho da equipe toda. O pecado de um indivíduo pode afetar a equipe toda. Era isso só que eu ia colocar também. Quando você sai do seu propósito inicial, né, e um membro da equipe se desvia, contamina a equipe inteira. É o cara que está aqui. Hein? Josué 7. Conquista de Ai e de Jericó. Que Leões não conseguiram, fracassaram, não conseguiram conquistar a cidade. Quando volta, Deus revela que foi por causa disso. na conquista de Jericó, Acã pega uma capa babilônica e alguns utensílios, se não me engano, de prata. E Deus tinha falado para não fazer isso. Ele faz, esconde e morre, se não me engano, 26 em Israel, na tentativa de conquista de Ai. Quem foi que falou aqui? A importância da obediência a Deus. Nosso é Gênesis 1, 21, 26, Gênesis 3, 5, 6, 12, 16. Que é a criação e a queda. Pergunta. Gênesis 1 era uma equipe? Quem passou a missão? Ok. Então eles receberam uma missão, eles tinham que cuidar, tal. Então, no seu caso, a verdade que você tira? A importância da obediência a Deus. Cabe mais um? Não, acho que não. Gente, eu vou ter que passar, João. Fico te devendo depois. Eu quero olhar com vocês para duas verdades que eu destaco aqui. A primeira é a seguinte: a realidade... eu nem pisei em nada aqui, hein?
Shone, vem fazer sua macumba aqui. Se o Shone conseguir alguma coisa, ótimo, senão eu vou só no áudio aqui. A realidade ensina que haverá conflito entre... Esse aqui está pior. A realidade ensina que haverá conflito entre pessoas, seja homem ou mulher, membros da equipe, líderes e liderados, pessoas imaturas ou maduras, carnais ou espirituais, bem intencionadas ou mal intencionadas. De alguma maneira, os detalhes que você está vendo na sua passagem, a soma das 11 passagens, eu diria, nós podemos fazer essa afirmação aqui com segurança. Tem conflito aqui com gente que é espiritual, gente que é carnal, homem, mulher, entre membros da equipe, membro e liderança. Tem pessoa madura e imatura. Tem com boa intenção ou má intenção. Tem de tudo. A realidade é que vai ter conflito. Vamos lá? Segunda verdade que eu quero deixar com vocês. Deus não é indiferente aos conflitos surgidos. Por vezes interveio diretamente, por vezes o conflito foi a solução. Por vezes houve uma mediação, por vezes não teve solução. Talvez você possa tentar me questionar aqui o seguinte: como é que por vezes o conflito foi a solução? A história de José. Poderia pegar outras histórias dentro da Bíblia. Por vezes a tensão e o conflito acabou sendo uma solução para alguma coisa que estava na mente de Deus. Sim? Alguém levantou a mão? João, eu pensei que não ia ter tempo, mas eu tenho. Pode falar você agora. Era para complementar sobre os Gênesis, a gente colocou uma visão de trabalho em equipe, algumas verdades, a gente não trouxe uma, a gente trouxe um conjunto de verdades. E ali, por exemplo, primeira, toda a equipe ministerial deve entender claramente a visão. Isso aí fica claro para o ministério. Segundo, o que a gente viu ali, falta de comunicação. Houve falta de entendimento dos dois. E no nosso contexto ali é a queda. Homem e mulher, a queda e depois a consequência disso. Né? Omissão do líder foi um problema naquele contexto. Houve transferência de culpa. Mas houve também ação de Deus com justiça, restauração, redirecionamento e conflitos não anulam o chamado das pessoas, né? Mas revelam a necessidade da gente se arrepender e de adotar uma nova postura dentro do ministério. Ok, obrigado. Gente, estamos ganhando alguma familiaridade. Nós extraímos algumas verdades aqui, nós podemos extrair outras. Nós vamos fazer um exercício, e eu estou entendendo que temos 1 minuto para começar o intervalo, é isso, Fábio? Gente, voltem a tempo. Só quero apontar para vocês o que nós vamos fazer a seguir. Quais os problemas básicos causaram as crises que tem aqui? Então, tente identificar, na passagem que você mencionou, qual foi o problema básico e identifique, classifique esse problema como um problema relacionado com pecado ou não. Vocês estão livres para o intervalo? Vamos começar na hora. Podem ir. Já! Dentro da passagem com a qual você trabalhou, em uma palavra, qual foi o problema que você identificou básico, causador do problema na equipe? Inveja. Oi? Inveja, soberba, desobediência,
Espera um pouquinho só. Tem que ir devagar. O Bruno é devagar, tem que ir devagar. Ele vem do interior. Desculpa. Soberba. Ciúme vão colocar junto com inveja, não precisa de acrescentar, não. Ciúme e soberba também vão colocar junto com orgulho. Não pecaminoso, Oswaldo? Discordância de pensamento. Coloca aqui por enquanto, mas porque essa foi a escolha do Oswaldo. Vamos lá. Incredulidade. Temor a homens. Rebeldia, posso colocar junto com desobediência. Hein? Mentalidade humana. Deixa eu tentar privilegiar esse lado aqui. Pode colocar mentalidade humana aí também. Não pecaminoso. O que vocês encontraram? Não pecaminoso, discordância. Então vamos colocar aqui discordância. Preferência dada? Afinidade. Hein? Repreensão. Pensando em que caso? Mas veja, a repreensão de Pedro, de Paulo, é porque tem um problema. Aquele problema não foi causado pela repreensão. Vocês que lidaram com Josué perguntando para Moisés se queria que mandasse que Eldade e Meldade parassem de profetizar. Você identifica de alguma maneira uma boa atitude de Josué? Zelo. Alguma causa mais pode existir para um problema numa equipe que não seja pecaminoso, que você percebeu aí? Diversidade. Eu colocaria aqui na discordância de pensamento. Pode colocar perda de foco. Ok, já temos o suficiente aqui. Eu queria fazer um pouco mais de reflexão com vocês em que ações que foram exemplares, mas nós não vamos ter tempo. O tempinho que eu gastei inicialmente para dividir as passagens consumiu. Obrigado, Boroto. Eu queria que a gente pensasse rapidamente sobre alguns princípios que devem ser considerados gerais e depois partir para uma aplicação prática. Princípios bíblicos para a resolução do conflito. Opa, deixa eu ver. Primeiro ponto que eu destacaria aqui é que você tem que zelar pela sua integridade. Numa relação à equipe, seja liderado ou seja líder, você tem que preservar a sua integridade. Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, veja, a liderança de Paulo está sendo questionada pelos coríntios. Paulo está sendo avaliado, analisado, julgado, condenado, e Paulo diz o seguinte para eles: ninguém me julga. É Deus quem me julga. A minha consciência não está me acusando de nada. Nem por isso, ele diz, eu me dou por certeza de que eu estou limpo.
Sabe, algumas vezes a gente usa no nosso meio, diz assim, não tem que prestar contas para ninguém, eu só presto contas para Deus, como se fosse uma coisa muito fácil. Ah, legal, né? Que bom que eu não tenho que prestar conta para vocês. Aí ele diz o seguinte, o dia que eu for prestar contas, Deus vai trazer à tona o que está oculto. O que está no coração, ele diz ali em 1 Coríntios capítulo 4. Não é nem o que você consegue convencer do outro. E cada vez que eu leio essa passagem, senhores, eu tremo. E todos nós devemos tremer com isso. Se está havendo um conflito na equipe, você tem que pensar qual é o seu papel nisso. Preserve a sua integridade. Segundo, preserve o norte, a missão e a visão da equipe que você está. Você tem que batalhar por isso. Se você está na equipe do som e está cuidando lá da qualidade do som ou a qualidade da imagem, preserve a missão daquele trabalho, a visão daquele trabalho está relacionada com isso, com dar boas condições e não de fazer daquilo o ambiente para sua vaidade pessoal. Preserve o norte, a missão e a visão. Terceiro, também vou ser rápido aqui. Preservar o seu papel de líder ou liderado. Ou seja, sua função é não focar em si mesmo. Se você é o líder, você tem que exercer esse papel de líder. Se você é liderado, você tem que entender e exercer seu papel de liderado. Não tente fazer o papel do outro. Se você é líder, não abra mão do exercício da sua liderança. Você é fundamental nisso. Se você é liderado, reconheça seu papel de liderado e não tente ser o líder ali. E quando você inverte isso, certamente você está saindo da sua integridade. Quarta e última declaração que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Sempre preservar a paz, sempre a paz e ganhar a pessoa deve estar na prioridade. É possível sempre ter paz? Não. Vocês passaram por algum problema dos 11 que vocês estudaram e identificaram algum problema que até hoje não foi resolvido? Não? Vocês não encontraram nenhum desses? O caso de Gênesis 1, 26 está resolvido? Até hoje. Tem problemas que não têm solução. Nem sempre a paz será possível. Eventualmente, nessa semana eu chamei um dos nossos pastores da igreja e falei, eu sei que você está administrando um problema aqui. Me diz o que está acontecendo. Eu vou ensinar sobre isso no domingo, deixa estar fresquinho. Deixa eu ver se eu posso usar. Mas está fresquinho demais, não posso usar aqui. Mas ele precisou de falar, opa, você sai dessa posição por enquanto. Quem sabe chega-se a paz e até se dê para trabalhar junto. Mas por vezes não tem a solução. Mas você sempre deve buscar a paz. Isso não significa abdicar do exercício da liderança em que você está, do seu papel de líder que você está. Mas significa deixar sua vaidade de lado. Não significa você abrir mão da posição que você tem assumido, que está conduzindo o grupo. Mas significa uma série de coisas que nós vamos abordar a partir de agora, de como você deve lidar com isso. Alguma pergunta? Não, vamos em frente. Então, alguns princípios específicos que a gente deve lidar quando está tratando com uma situação que já está presente.
Fernando, Sim. vale destacar que muitos líderes não deixam a equipe saber de modo claro qual é a missão e visão mencionada por você. Então, se a gente não sabe, os liderados não entendem a missão e visão, fica difícil, né, permanecer nela. Dentro dos 11 problemas que vocês encontraram, teve algum que foi problema de falta de não entender a missão e a visão? Qual foi? Hein? Não. Na sua passagem, qual foi o caso que não teve compreensão da missão e visão? Nas 11 passagens que vocês abordaram, vocês estão me dizendo, vocês não estão identificando esse problema ali. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas nos 11 casos que nós estamos nos apoiando, não tem. Agora, vamos lá. Eu quero olhar com vocês para alguns princípios básicos, e para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia, seja ela qual for, em Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, e o resto da nossa aula nós vamos nos debruçar sobre essa passagem. Alguém pode ler para nós em voz bem alta, Gálatas 6, 1 e 2? Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Veja, o texto começa dizendo o seguinte: se algum de vós foi surpreendido em alguma falta, você vai lidar com problemas dentro do seu time? E lógico que nós estamos fazendo uma aplicação dessa passagem que é mais ampla do que um problema da equipe. Isso aqui pode se aplicar em diversas circunstâncias, simplesmente na vida, na existência de uma koinonia. Pode ser na relação de amigos, pode ser numa relação familiar, não importa. Nós estamos pensando numa equipe aqui. Então nós vamos aplicar esse versículo a uma equipe. Alguém foi surpreendido numa falta. Ou seja, não se trata aqui de especulação. Se trata de fato. Você viu alguma coisa? É significativo. Entenda alguma coisa. Aqui não é eu acho, eu sinto, eu penso. É fato. E se você tem menos que fato, lide com a realidade de que você não tem um fato. No máximo, você pode chegar e questionar. Já teve ocasiões em que eu pude chegar para alguém e falar o seguinte: olha, eu vi A, B ou C. A, B e o C me sugerem D. Eu vi a coisa certa, eu vi o A, eu vi o B, eu vi o C. A, B e C são isso mesmo, A, B e C. Isso aqui é por causa de D? Eu posso questionar, mas eu não posso tirar conclusões. Se alguém foi surpreendido em alguma falta, tem um fato? Se não tem fato, você não pode lidar com o fato, como fato. Não confunda um fato com sua interpretação. Não confunda um fato com seu sentimento. Fato é fato. Perguntas? Segundo, vamos definir como agir? Voltamos para Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, opa! Quem é que vai tratar? É se você está classificado como espiritual. Isso aqui, então, não é para qualquer um. Não é o fato de você ter visto um fato que o coloca, de fato, com a responsabilidade de tratar aquele fato. Alguém consegue repetir isso? Nem eu.
Entenda isso. Ainda que você identifique um fato, um problema, não significa que você é a pessoa que está apta para resolver o problema. Bem no comecinho da igreja, lá no Novo Hotel, nós tivemos uma história curiosa de um pai da igreja que estava fora do culto com a sua criancinha, andando perto da piscina do Novo Hotel, onde nós nos reuníamos, e à medida que ele estava andando ali, ele viu também uma babá andando com a criança ali. E a babá se distraiu, caiu na piscina e estava morrendo afogada. Ele foi lá puxar ela desesperada, levou ele para dentro d'água e os dois quase morreram afogados se não tivesse um terceiro que intervisse. Se você não está apto para salvar alguém que está sendo afogado, fica quieto. Então, existe uma condição atingível por qualquer crente para trabalhar com isso. Ele diz: vocês que são espirituais. O que é uma pessoa espiritual? Falem para mim. Conduzida pelo Espírito Santo de Deus, o que mais? Madura? Eu diria que são dois eixos que eu vejo um pouco diferentes: imaturidade e maturidade, espiritualidade e carnalidade. Eu posso ser o maduro que estou na carne. Então, eu posso ser maduro espiritual e estar na carne, pecar. São dois eixos diferentes. Eu acho que um novo convertido pode estar em sintonia com Deus, como um velho convertido pode não estar em sintonia com Deus. Mas o que é isso em termos práticos? Sintonia com Deus, mas eu quero coisas mais objetivas. Alguém que tem um relacionamento com Deus, eu diria assim, eu colocaria aqui algumas coisas. Alguém que está orando. Que está orando sobre esse caso em particular. Segundo, fazer o questionamento, avalie o caso e a necessidade de você intervir. Só um minutinho. Por vezes vai caber uma exortação, uma defesa, um esclarecimento. Esse caso, o que carece nisso? Por fim, eu coloquei aqui, relembrar os limites de cada um. Eu lembro que uma ocasião eu participei de um grupo de avaliação de planejamento do grupo de promoção social. Tempos lá atrás. Eram 5 integrantes. E eu sentei com eles para fazer a avaliação como tinha sido o ano. E depois que eles fizeram toda a avaliação e colocaram todos os pontos positivos e todos os pontos negativos, eu falei assim: senhores, sabe que coisa interessante? Tudo o que vocês fizeram está relacionado com o Ministério do Pesca e não do grupo de promoção social. Nada do que vocês fizeram tem a ver com a missão do grupo de promoção social. Vocês estão comprometidos com a evangelização, e eu acho isso ótimo, mas não tem nada a ver com o grupo de promoção social. Eu falei: o que vocês querem fazer? Ah, nós queremos trabalhar com evangelização, então vai para o FESCA. E naquele dia eu fiquei com 0 membros para o grupo de promoção social. Tinha uma mulher que não dirigia e foi para aquela reunião. O marido a levou e o marido estava lá no canto. E quando ele entendeu qual era a missão do grupo que a esposa participava, e ela foi uma das que falou: não, eu estou indo para o outro grupo então. Ele falou assim: mas é desse grupo que eu quero trabalhar. Foi o primeiro integrante do grupo. Temos que entender, de repente, os conflitos que estão acontecendo é porque a pessoa está fora do lugar dela. Marcelo.
Maturidade ajuda, mas aqui não está dizendo que a maturidade é necessária. Depende do tamanho do problema. Em tempos recentes, eu sabia que alguém estava tratando com um problema X. Eu falei, quando você esgotar seus recursos, você vai voltar para mim e para mais ninguém. Porque eu sabia as demandas, as pedras lisas que tinha naquele caminho. Eventualmente eu faço isso. Eventualmente eu posso deixar as pessoas até levarem o escorregão e cair, não tem problema. Depende do caso. Dentro do ambiente militar, isso é uma coisa que deve ser bem característica. O que um capitão é capaz de fazer, o que um tenente é capaz de fazer, o que um coronel é capaz de fazer, isso é bem conhecido, né? Hein? Então depende do tipo de problema. Eu diria que maturidade espiritual, nem sempre maturidade espiritual é tudo que é necessário para tratar com certos casos. Alguém levantou a mão lá? Paulo referente aqui maturidade. Quer dizer, Pedro perde o foco, é hipócrita no seu princípio. Certo? E Paulo, ele é espiritual. E Pedro, nesse momento, ao meu ver, não está sendo espiritual. Carnal. Exato. Fábio? Não sei se você vai acordar, você vai pergunta, eu acho que pode ajudar. Quando a pessoa não se vê nessa condição espiritual, liderou o mesmo membro familiar, tá? E identifica o pecado, qual deve ser a postura? Ele ignora, ele para orar e buscar a espiritualidade, para depois confrontar, qual caminho você diria aí? Se a pessoa se vê como capacitada e se identifica espiritualmente em condições, ela segue em frente. Se ela se vê que não está em condições, ela vai procurar alguém e vai assim, olha, eu estou vendo um problema e não me sinto apto para ajudar. Você pode me ajudar nisso? Procura alguém que pode te ajudar. Passe a bola para alguém que pode ajudar. Não é isso que a gente faz na vida, no cotidiano. Por que você procura um médico? Porque você não tem condições de resolver o problema. E assim é, porque você procura um mecânico. Então você enfrentará coisas que você vai, opa, acho que eu não tenho condições. Vamos lá, voltamos para Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Você precisa de entender o seguinte, quando você está lidando com uma situação que envolve carnalidade e problema, a sua proposta é de restauração. Não é de humilhação. É de restauração. Não foram poucas as vezes, não, foram poucas, que ao ouvir e conhecer um problema causado por outrem, dá vontade de bater na pessoa. Em especial casos em que envolve agressão do marido para com a esposa, agressão física. Ao ouvir dessa crueldade, dá vontade de bater na pessoa. E mesmo quando você vai lidar com um caso desse, com um marido nessas condições, que ocupou a página policial, quem vai tratar com o assunto tem que ter o espírito de restaurar a pessoa. E não de apedrejar a pessoa. Entenda isso. Já tem um problema que pode ter sido movido por carnalidade. Já tem um problema que pode ter acontecido por falta de aptidão, de habilidade. Você não pode ser o indivíduo que vai entrar nisso
para agredir quem está atrapalhando. Você tem que entrar nisso para restaurar quem está atrapalhando. Alguém que é espiritual não está entrando para dar uns petelecos. Não, vou mostrar para ele o lugar dele. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para restaurar. E entenda uma coisa, enquanto você não tiver o espírito de visar a restauração do indivíduo que você está abordando, você está agindo absolutamente de uma maneira incorreta. Gil. Explica um pouco melhor isso para mim. Vamos lá. Bom, o caso do casal foge do contexto de uma equipe, tá certo? Mas vamos lá. Eu posso ir trabalhar, eu devo ir trabalhar para restaurar o indivíduo. E pode ser que nesse processo de restauração do indivíduo, ele esteja capacitado a restaurar o relacionamento dele. Mas é um outro assunto. Eu já tive alguns casos que a restauração do indivíduo, entre a restauração do indivíduo e a restauração do relacionamento ou do reposicionamento no ministério, demorou meses, quando não ano. Não sei se vocês lembram, anos atrás, quando o Chip Zimmer veio para a nossa igreja falar sobre pacificação. Ele é, na ocasião, o presidente daquela organização Peacemakers. E eu tive a oportunidade de sentar com ele em vários momentos e falar assim, me conta aí, me conta as top histórias da sua vida. E numa delas que ele contou, ele me deixou espantado, ele falou de um casal que eles tinham aconselhado por 2 anos e depois de 2 anos eles falaram, agora pode voltar. Eu falei, 2 anos? 2 anos. Primeiro você tem que tratar o indivíduo, deixar o indivíduo livre daquela culpa, com a consciência limpa. Depois, habilitá-lo, se para aquele relacionamento ou aquela posição novamente. Eu posso ter um líder na igreja que vai ser afastado por uma conduta imprópria e ele pede perdão, é perdoado, ele acha que quero voltar para aquela posição. Eu falo, não. Agora você tem que recuperar a sua reputação. Cuida da sua reputação, depois você volta. Veja, voltamos para Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem uma pessoa com um espírito de brandura. Eu ia conferir para ver se minha memória estava correta, mas eu chego a pensar que na palavra grega aqui, a palavra para brandura é a palavra para suave. Desculpe não ter olhado para isso. Palavra para suave, que também deu a conotação de um vinho suave. A abordagem não é uma abordagem para ser feita de uma maneira ácida, dura, mas branda. A abordagem tem que ser branda. Se você não consegue fazer isso, você não pode fazer essa confrontação. Quantas vezes você já teve em discussões em casa em que ficou claro que você tinha razão, mas a maneira como você fez, você perdeu a razão? Vocês identificam isso? A ação com o indivíduo, além de ter a espiritualidade, a comunhão com Deus, ela tem que ser acompanhada de
propósito de restauração. Além disso, a abordagem terá que ter a marca da ternura. Senhores, qualquer indivíduo está sujeito a cometer verdadeiros absurdos. Mas quando você está na posição de quem vai confrontar o outro, você não tem o direito de fazer o mesmo. Ah, mas falou assim comigo, falou daquele jeito. Dele, dela, é aceitável que foi tudo isso. De você, não. Se você vai estar na posição de buscar alguém por causa de algum erro que cometeu, você tem que estar em comunhão com Deus. Seu propósito tem que ser de restauração. Você tem que estar munido de ternura, brandura e suavidade. E mais uma característica. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Eu estou chamando isso aqui o seguinte, você tem que ir com humildade. Porque não vá para uma abordagem como essa, pensando que você é o cara, que você é o rei da cocada preta, da espiritualidade. Abaixa a crista. Vai numa condição de humildade. Você está sujeito a cometer todo tipo de absurdo. Anos atrás eu recebi uma senhora, o marido dela se converteu, era uma situação das mais horríveis que eu já vi na minha vida. Ele veio a mim, apresentou o problema, ele se converteu. Algumas semanas depois, talvez umas 4 semanas, eu fui na casa dele, ele já tinha saído de casa, já tinha voltado para casa. Eu fui na casa dele, orei com a família toda. A esposa dele uma hora virou para mim e falou, acho que um dia eu vou conversar com o senhor. Eu conhecia toda a história. E eu me lembro que quando ela entrou na minha sala, abriram a porta, ela entrou na minha sala, ela disse o seguinte, ela tinha feito o que eu considero um absurdo. E ela disse para mim, o senhor não imagina a vergonha que eu estou de estar aqui. E eu disse para ela, se você soubesse quem está do lado de cá, você ia entender que eu sou capaz de fazer coisa pior do que você fez. Se você conhece o seu coração, você sabe que você não é grande coisa. Uma abordagem como essa tem que levar isso em conta, de que você é passível de fazer aquilo ou de coisa pior. Abaixa a crista. Você está entendendo? Uma abordagem confrontadora por causa de um erro de alguém cometer não é para qualquer um. Não é de qualquer jeito. Senhores, não sou eu que estou falando isso. É Paulo que está dizendo. Você tem que estar em uma condição de espiritualidade. Você tem que ter o propósito da restauração. Você tem que fazer isso com ternura. Você tem que baixar sua crista e não vai de cima para baixo. Você não é o juiz. Você é o restaurador. Último ponto que eu quero considerar com vocês. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Eventualmente alguém de vocês pode achar que isso está em discordância com o versículo, acho que é o versículo 3, alguém pode ler em voz alta o versículo 3 a seguir?
O 4, por favor. Eu queria uma outra tradução do 4. Isso. Esse é o 5? É o 5 que eu queria. Obrigado. No 5 ele diz, cada um leva a sua própria carga. No 2 ele fala, leva as cargas dos outros. No 5 ele está falando de uma carga pequena. No 2 ele está falando de uma carga elevada. Os vocábulos gregos são diferentes aqui. Existe uma série de coisas e responsabilidades que as pessoas têm que assumir, mas existe uma série de coisas que elas não têm como fazer, elas precisam ser ajudadas. E, eventualmente, você não é a pessoa que está em condições de ajudá-la. Mas várias vezes você pode ser o instrumento de Deus para ajudar essa pessoa no propósito dela. Eu posso orar por essa pessoa. Posso fazer reflexões com essa pessoa. Eu posso estabelecer mais contatos com essa pessoa. Eu posso levar essa pessoa junto comigo para alguém que eventualmente possa ajudar. Isso é muito diferente de você chegar lá e repreender o cara. É muito diferente de você ir lá e acusar o camarada. É muito diferente de você ir lá e afastar o camarada. É muito diferente disso. Você tem que conhecer o fato. E talvez isso envolva você fazer perguntas. Você tem que visar a restauração. Você tem que ser eterno. Você tem que estar disposto a ajudar essa pessoa. Qualquer atalho é roubada. Qualquer atalho é roubada. Perguntas, 2 minutos de perguntas. Fernando, voltando um pouquinho, você tinha falado sobre o julgamento, citando Paulo, inclusive, que tem uma passagem que fala que ninguém me julga, o próprio Senhor me julga, né? Me julgará. E em algumas passagens das cartas dele, ele exorta sobre a nossa, como a gente tem que ter cuidado a julgar o próximo. Isso sempre, para mim, entra numa aparente contradição com algumas outras passagens, 1 Coríntios, acho que 5, por exemplo, que ele fala que a gente tem que julgar aqueles que estão no nosso meio, e ainda fala depois que não sabem vocês que julgarão todo mundo, julgarão os anjos. Então, eu creio que ele está falando de julgamentos diferentes aqui, para não entrar nessa contradição que às vezes eu vejo. Quais são esses julgamentos? Quando eu devo julgar, quando eu não devo julgar? O que está querendo dizer aqui? Eu diria que eu não devo julgar as motivações das pessoas. Você não conhece o coração das pessoas. Você pode olhar para um fato e condenar a pessoa por alguma coisa que você já tem na sua cabeça. Para de julgar a motivação. Você não está à altura para isso. É Deus quem conhece o coração humano. Você não conhece o coração humano. Então, quando ele diz para não julgar, é alguma coisa subjetiva, com uma carga emocional importante. Não julgue. Ah, eu sei que a pessoa fez isso por causa de... Para mim é irrelevante, né? Mas a experiência nesse processo de definir alguém para ser sucessor... Ah, eu sei, Fernando já escolheu. É o Marcelo Berti. Eu sei, o Fernando já escolheu. É o Paulinho. Tem um monte de gente que sabia. Só eu que não. Mas é o Fernando que está sendo acusado
de conduzir um processo sendo manipulado, em que o que vai acontecer não está apresentado. Está julgando motivações. Não faça isso. Mas fatos você julga. Você surpreende. Você questiona. Você ganha uma concepção. Você entende um problema. É muito raro, nas nossas abordagens, a pessoa negar o fato. Acontece. Mas é muito raro. Mas você tem que conversar antes. Alguém ia fazer outra pergunta aqui? Pergunta? Não, por enquanto, pergunta. Alguma pergunta? Pode falar, Gildo. Eu estava pensando aqui no caso da dinâmica do relacionamento líder e liderado, né? Quer dizer, você encontra um problema, você não pode também se esquivar desse problema e deixar de lado, né? Tem que abordá-lo, tem que tratá-lo como essas ferramentas aí que a gente... Tem conversa. Eu diria mais para você, isso aqui não é uma função somente para quem é líder. Isso aqui é uma função também para quem é liderado. Você, como liderado, poderá encontrar uma postura indevida de algum colega seu. Vai conversar. Opa! Gente, é uma frase, eu não lembro de quem é, que diz o seguinte: você acha que educação é uma coisa cara? E aí ele diz assim: então tente a ignorância. Ignorância é muito mais caro. Você acha que é difícil fazer uma confrontação com alguém do jeito que as escrituras determinam? Faz do jeito errado. Quando você faz do jeito errado, você está fazendo o quê? Você está desobedecendo a Deus. E sabe, você arranjou encrenca com mais uma pessoa, que é Deus. E não vai ser bom. Não vai ser bom. Fechou? Acho que grande parte delas, sim. Eventualmente, uma situação ou outra, não. Acho que aquilo que envolve caráter, uma postura amorosa, isso cabe. Mas dentro do ambiente corporativo, que tem, aquela instituição tem um fim específico, aquela pessoa pode não ser mais útil para aquilo que é o fim daquela empresa. E pode se reverter numa demissão. Numa igreja, você não pode fazer isso. Tudo aquilo que envolve caráter e conduta, esses princípios valem em qualquer lugar. Você não tem liberdade de mudar o seu caráter e a sua conduta no lugar que você está. Mas termo de aplicação poderá envolver a demissão. Eu me lembro anos atrás com uma pessoa que está aqui dentro. A pessoa estava numa situação fragilizada e a pessoa me ligou e disse: tenho a impressão que a senhora que trabalha em casa está nos roubando. E era uma amiga. E naquela ocasião eu me lembro de dar algumas orientações do que ela devia fazer. E seguindo as orientações que eu passei, ficou caracterizado os roubos que eram feitos. Então, no dia seguinte pela manhã, fomos eu e um advogado, sentamos com aquela mulher, uma suposta crente.
E dissemos para ela objetivamente: nós já sabemos que você está roubando. Isso com educação, com ternura. Você tem duas opções agora. Escreve o seu pedido de demissão, se desliga. O advogado vai te ajudar a fazer isso. Ou nós vamos sair daqui agora e vamos para uma delegacia de polícia e você vai ser denunciado. Foi tratado com respeito, mas tinha mais como a pessoa trabalhar ali. Fechou? Shone, você pode orar para a gente?